Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Luciana da Confiserie de Lu, especialista em bolos pintados à mão livre, e hoje tá dando para perceber que eu vou dar continuidade ao vídeo da semana passada. Na semana passada eu falei um pouquinho sobre teoria de composição de cores quentes. Por sinal, se você ainda não assistiu, clica no card aqui em cima, também vou deixar o link aqui embaixo na descrição, então é só clicar aqui depois quando acabar aqui para assistir também. E hoje eu vou falar sobre cores frias, mais ou menos no mesmo esquema que eu fiz a semana passada, mas com as cores frias. Então eu vou falar do azul, do verde e também dessa mistura com o branco, com o preto e com o marrom, que são as cores neutras. Mas antes de começar esse vídeo, eu quero dar um recadinho para vocês, para avisar que no final de outubro eu vou ministrar 4 aulas gratuitas aqui no canal, falando passo a passo de como fazer um bolo desde o zero. Então, desde a massa, recheio, pré-cobertura com ganache, cobertura com a pasta americana, até a decoração com a pintura. Então, se você tiver interesse, clica no link que vai estar aqui embaixo, é um grupo de WhatsApp, lá eu dou todas as informações sobre dia, horário, enfim, todas as informações, inclusive de material que você vai precisar. Então é só clicar Então é só clicar no link que vai estar aqui embaixo na descrição, entrar no grupo e a gente conversa por lá. Então, agora vamos trabalhar. Então vamos lá. Conforme eu falei para vocês na semana passada, as cores básicas de pigmento são o azul, que na verdade é o cian, é esse tom de azul aqui, o amarelo e o magenta, que eu mostrei no vídeo passado, que são duas cores quentes. Nesse caso aqui, hoje a gente vai trabalhar com as cores frias, mas a única básica é essa aqui, que é o cian. Outras cores frias que eu vou falar hoje são cores secundárias, que no caso é o verde. O verde, na verdade, ele é a mistura do azul com o amarelo. Deixa eu botar um pouquinho só de álcool de cereal para diluir melhor. E também o roxo. O roxo aqui, na verdade, eu vou fazer a mistura entre o vermelho e o azul. Por que essas cores são as cores frias? Elas são cores mais brandas, elas não vibram tanto ao nosso olhar. Elas têm as ondas mais baixas, então a gente não tem essa questão, realmente ela passa uma cor mais fria, como o gelo, as plantas, a gente não tem essa sensação do calor como nas cores quentes, que é o amarelo, o vermelho, o laranja, o rosa intenso, que é o magenta. Essas cores aqui são mais calmas. Da mesma forma que eu falei para vocês da outra vez, eu vou mesclar aqui, na verdade, para chegar no tom do verde e explicar o porquê do verde ser uma cor fria e não quente. Na verdade, aqui, o azul ele vai predominar, tá vendo? O azul ele predomina, então ele acalma a intensidade do amarelo e com isso a gente chega nesse tom mais brando. E agora, se eu mesclar os dois, a gente tem uma cor ainda mais azulada e mais calma. Então, vamos lá? Vou botar um pouco mais de azul aqui e unindo com o verde, tá vendo? Chega quase num tom de turquesa. Ele fica bem mais suave do que aqui, que tá mais vibrante, que tá até mais quente do que esse. Esse aqui ficou uma cor mais fria. Então, da mesma forma como eu fiz aqui, eu vou misturar as duas cores para ver a criação do roxo. Então, eu venho aqui com o vermelho, o pincel já estava um pouquinho sujo de azul, mas não tem problema. E venho com o azul. Olha como é que instantaneamente ele muda de cor. Aqui, se eu fizesse com magenta, eu também teria uma outra tonalidade. Um roxo não tão intenso, um roxo um pouco mais aberto, mais pro lilás, talvez. E da mesma forma que eu falei na semana passada, agora acrescentando as cores neutras. No caso aqui, o branco
E a gente vai chegar nos tons de cores pastéis, dando a luminosidade para essas cores. A mesma coisa aqui. Então percebe como aqui realmente parece que a gente acrescentou luz a cada cor? Porque o fato de acrescentar o branco, a gente consegue ter esse efeito de luz. E a cor um pouco mais pastel. Já no caso do preto, é exatamente o oposto. Se eu acrescento o tom de preto aqui, peraí, vou botar um pouquinho mais intenso. Ele tá caindo assim porque eu botei álcool, tá? Eu faço realmente um efeito de sombra e eu tenho uma cor diferente. Vamos entrar aqui no verde puro. Eu tenho uma cor diferente do que eu tinha aqui do lado oposto de luz. Então aqui eu tenho um verde bem mais escuro, bem mais intenso. A mesma coisa aqui no azul. Inclusive, se eu mesclar o azul com o preto, eu chego num tom de azul marinho. Tá dando para ver a diferença? A cor que fica aqui no centro, ela fica uma cor muito mais fechada. E se eu fizer isso com o marrom, que é outra cor neutra, então deixa eu fazer um outro risco aqui embaixo. Então vamos aqui novamente com o azul e eu vou mesclar com o marrom. Repara que aqui quase até encosta nesse tom do roxo, mas faz um efeito um pouco mais iluminado do que com a sombra em preto. Como eu expliquei na semana passada, essa questão de sombras com o marrom, a gente consegue puxar para um tom mais infantil, para tons pastéis e fazer uma sombra menos intensa do que a sombra preta. Então, nesse caso aqui, eu consigo fazer uma sombra não tão intensa. Então, aqui, se eu quiser fazer um bolo de um tema para o infantil, de princesas, para roupa, vestidos, por exemplo, da Cinderela, eu trabalharia mais com as sombras em marrom do que em preto, para não ficar um tema pesado para infantil. Agora, para um tema adulto, eu sempre aconselho trabalhar mais as sombras em preto, que a gente consegue ter a sobriedade de um tema adulto. Então, se eu quiser fazer um tema de fundo do mar ou alguma coisa com céu, eu consigo fazer as nuances com o preto mais vibrantes e mais intensas. Então, dito isso, eu vou virar aqui, da mesma forma que eu fiz semana passada, eu vou virar a tela e fazer um desenho para vocês. Então, eu virei aqui só para realmente aproveitar essa pasta americana, tá dando para ver ainda as sombras, mas aqui é só um teste, não é nada para ficar um desenho para emoldurar, nada disso. É só realmente um teste, como foi no vídeo da semana passada. Então, para aproveitar o que eu fiz semana passada, que eu fiz um mar de pôr de sol, aqui eu vou fazer um mar noturno com uma lua. Então, para eu chegar no tom mais intenso do azul do céu noturno, eu vou mesclar esse azul com preto. Então, só vou fazer aqui uma linha. Isso é só um teste, vocês quando forem treinar em casa, não precisa se preocupar se a linha tá certinha ou não. Se quiser deixar reta, faz uma marca primeiro com a régua. E aqui vamos fazer a marca da lua. Depois eu vou acertar ela com o branco. Como eu só fiz o contorno e eu tô fazendo o céu eu posso até fazer, olha, em vários movimentos. O céu não tem problema, eu posso, quando for pintar, posso fazer em vários movimentos, mas aqui eu vou seguir tudo na linha reta. Então aqui basicamente eu misturei o azul com o preto. Se você já tiver um corante azul marinho, ótimo, mas caso não tenha, é mais fácil criar dessa forma. E no caso aqui da água, eu vou mesclar o azul com o verde para fazer a diferenciação entre o céu e a água. Vamos aqui para a água. Quanto um pouco mais de preto eu colocar aqui, principalmente nessa interseção,
mais efeito da profundidade eu consigo ter. Quanto mais distante, mais escuro, quanto mais próximo, mais claro. O céu, a gente buscou trabalhar mais certinho, a água tem movimento, então pode fazer pinceladas com movimento. Agora eu vou pegar aqui só com álcool e vou trazer para ficar bem diluído para cá. E aí com um pincel só com o branco, eu vou acertar agora essa lua. E não tem problema eu pegar um pouquinho do azul do contorno exatamente para dar o volume dela. Inclusive, eu vou pegar um pouquinho só de preto para dar o efeito aqui no centro e dar um volume, mas é bem pouquinho. E a lua, sim, eu não posso pintar como se fosse uma coisa reta. Eu quero dar volume a ela. A gente pinta realmente como uma esfera. E aqui na água, pegando mais ou menos o mesmo ângulo, eu vou só acrescentar e literalmente iluminar, fazer o reflexo da lua nessa água. Então, de forma irregular, eu venho acrescentando esse branco e trago aqui o reflexo da lua. Posso trazer aqui um pouquinho também para dar mais movimento a essa água. Aí eu faço em toda ela. E com um pincel um pouco mais fino, venho novamente com o azul, fazendo pequenos traços para fazer mais ainda o efeito do movimento da água. Então, estou escurecendo só mais um pouquinho aqui para dar mais ainda a ideia da profundidade. Vou pegar o pincel só um pouquinho maior, só para conseguir fazer uma linha melhor. Estou botando aqui pequenas batidinhas e de lua aqui de novo, com o pincel com o branco, só para fazer o efeito das crateras da lua, para dar mais cara de lua do que realmente estava. E se quiser ser primoroso, no caso, pode botar uns pontinhos iluminando algumas estrelas. E quanto mais preto eu acrescentasse a esse céu, mais escuro ele ia ficar e mais noite intensa. Então, repara, essa imagem que eu fiz semana passada com as cores quentes realmente aquecem esse pôr do sol. A gente tem uma temperatura mais acolhedora do que essa da direita que eu fiz hoje, que nos passa uma noite fria. A diferença realmente entre uma cor e outra, uma cor vibrante e uma cor menos vibrante, é exatamente essa, a intensidade que ela vai nos passar. Então, uma é mais aquecida e a outra não. Basicamente é essa a diferença. Explicando um pouquinho mais sobre a aula de hoje, então aqui eu realmente utilizei com as cores frias a composição entre elas com as cores frias e neutras, como eu expliquei também da outra vez. Então nesse caso aqui no céu eu misturei o preto com o azul e criei esse azul mais intenso, mais fechado, um tom azul marinho. Então, quanto mais preto eu acrescentar nesse azul, mais escuro ele vai ficar, mais marinho, vamos dizer assim. E no caso da água, inclusive para diferenciar do céu, e é realmente a cor da água, eu acrescentei um pouco do verde e também do branco. E tá dando para ver a diferença? Quanto mais distante eu coloquei do caso aqui, nós observadores, aqui nessa posição, quanto mais distante, mais escuro fica, mais intensidade, no caso da cor, mais preto. E quanto mais para cá, que é o ponto do observador, mais claro, porque tem mais luz. Então, aqui eu acrescento mais branco, ou no nosso caso, eu só realmente diluí a tinta com um pouco mais de álcool de cereal. E aqui o foco de luz da lua, do reflexo. Então, também a mesma coisa aqui, quanto mais próximo da lua,
mais intensidade esse reflexo e para cá ele dilui um pouco. E aqui só realmente os pontinhos literalmente de luz das estrelas. Ah, só dar um recado para vocês, essa última quarta-feira eu fiz uma live aqui no YouTube só de perguntas que vieram lá do Instagram. Eu decidi de última hora fazer essa live porque eu sempre recebia perguntas, tanto aqui no YouTube como no Instagram, e eu respondia individualmente, então achei por bem abrir para todos, porque a dúvida de um pode ser de outro também. Então eu fiz essa live, foi muito legal, e eu decidi fazer na próxima quarta-feira uma live do mesmo gênero. Então, se você tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo, pode também comentar no meu Instagram. Por sinal, se você ainda não me segue lá, o link vai estar aqui embaixo na descrição, é Confiserie de Lu, é o mesmo nome desse canal. Então, pode mandar pergunta por lá também e acompanhar os registros. Se tiver alguma dúvida, inclusive, de algum trabalho que eu fiz esses dias, pode comentar lá, comenta aqui. E eu aguardo vocês no próximo vídeo.